Você está numa cela onde existem duas portas, cada uma vigiada por um guarda. Uma das portas dá para a liberdade e a outra para a morte. Você está livre para escolher a porta que quiser e por ela sair. Você poderá fazer uma única pergunta a apenas um dos dois guardas. Um dos guardas sempre fala a verdade e o outro sempre mente. E você não sabe quem é o mentiroso e quem fala a verdade. Que pergunta você faria? Olá, eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e este Math foi feito em parceria com o também professor de matemática Felipe Ribeiro. Hoje a gente vai falar sobre os conectivos lógicos, conjunção, disjunção e negação. Um conectivo lógico é uma partícula que, como o nome diz, conecta duas sentenças lógicas produzindo uma nova sentença válida, de modo que o valor de verdade da sentença produzida depende exclusivamente dos valores de verdade das sentenças conectadas. Os principais conectivos são a negação, a disjunção, a conjunção, o condicional e o bicondicional. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre os três primeiros. Conhecendo como age cada conectivo, a gente pode determinar se uma sentença composta é verdadeira ou falsa a partir do valor de verdade das sentenças que a compõem. O conectivo negação é simples. Se a sentença "a camisa é azul" é verdadeira, então sua negação "a camisa não é azul" é falsa. Se, por outro lado, a sentença "a camisa é azul" é falsa, então sua negação "a camisa não é azul" é verdadeira. A negação de uma sentença é falsa se a sentença é verdadeira, e é verdadeira se a sentença é falsa. A disjunção corresponde ao ou. No entanto, o ou na linguagem natural pode ter dois sentidos diferentes: o ou inclusivo e o ou exclusivo. O ou inclusivo é aquele que a gente costuma designar por e/ou. Por exemplo, a mãe de João diz a ele: "Você só vai sair se lavar a louça ou arrumar o quarto." Temos certeza de que a mãe de João feliz o deixará sair se ele fizer ambas as tarefas. Já o ou exclusivo é aquele onde uma das duas coisas é verdadeira, mas não ambas. Por exemplo, se desta vez a mãe do João disser: "Estou com pouco dinheiro, compro o seu tênis novo ou pago a conta de luz." Entendemos que não ocorrerão ambas as coisas simultaneamente. Se a mãe de João comprar o tênis novo, ela não pagará a conta de luz. Se a mãe de João pagar a conta de luz, ela não comprará o tênis novo. Mas, na lógica clássica, convenciona-se que o conectivo disjunção denota o sentido inclusivo. Dessa forma, a disjunção de duas sentenças é falsa se ambas as sentenças são falsas, e é verdadeira em todos os outros casos. O valor de verdade de uma sentença composta não necessariamente reflete o significado, ou a falta dele, da sentença em linguagem natural. Por exemplo, a sentença "O Brasil fica na América do Sul" ou "Albert Einstein foi um cantor" é verdadeira na lógica formal, uma vez que a primeira parte é verdadeira, mesmo que na linguagem natural tal sentença seja sem sentido, uma vez que Albert Einstein ter sido um cantor ou não tem relação alguma com o fato de o Brasil ficar na América do Sul. A conjunção corresponde ao e. Você aceitará que a sentença "a camisa é azul e o short é preto" é verdadeira no caso, e apenas no caso, em que a sentença "a camisa é azul" é verdadeira e, simultaneamente, a sentença "o short é preto" também é verdadeira. A conjunção de duas sentenças é verdadeira se ambas as sentenças são verdadeiras, e é falsa em todos os outros casos. Novamente, a gente tem a diferença de interpretação entre o conectivo na lógica formal e na linguagem corrente.
Por exemplo, você entenderá bem se eu disser eu risquei o fósforo e o fósforo acendeu, mas ficará confusa se eu disser o fósforo acendeu e eu risquei o fósforo. Na linguagem natural, entende-se que existe uma relação causal e temporal entre as sentenças eu risquei o fósforo e o fósforo acendeu. Entende-se que risca-se o fósforo e em seguida ele acende. Por isso a sentença o fósforo acendeu e eu risquei o fósforo é sem sentido na linguagem natural. No entanto, na lógica clássica, a segunda forma tem o mesmo sentido da primeira, ou seja, a sentença o fósforo acendeu e eu risquei o fósforo é logicamente verdadeira quando sua primeira e sua segunda parte são ambas verdadeiras. Lembra do problema do prisioneiro? E aí, qual pergunta você faria a um dos guardas? A solução mais famosa, a que você vai encontrar pelos sites de raciocínio lógico por aí, é: se eu perguntar ao outro guarda qual é a porta da liberdade, qual a resposta que ele vai me dar? Temos duas situações possíveis. Ou a gente dirige nossa pergunta ao guarda que mente, ou a gente dirige a nossa pergunta ao guarda que fala a verdade. A gente vira para um dos guardas e solta a pergunta, mas sem saber em qual das duas situações a gente se encontra. Vamos chamar de A indicada a porta respondida pelo guarda e de A rejeitada a outra porta. Vamos analisar agora a primeira situação. Nesse caso, nossa pergunta foi dirigida ao guarda que mente, mesmo que a gente não saiba disso. O guarda mentiroso indicou a porta A indicada. Como ele está mentindo, então, na verdade, o guarda honesto indicaria a outra porta, A rejeitada. Como o guarda honesto indica a porta correta, concluímos que a porta que leva à liberdade é A rejeitada. Em resumo, no caso de nossa pergunta ter sido dirigida ao guarda mentiroso, devemos escolher a porta contrária à que ele respondeu. Agora, vamos analisar a segunda situação. Nesse caso, nossa pergunta foi dirigida ao guarda honesto, o que fala a verdade. O guarda honesto indicou a porta A indicada. Como ele está falando a verdade, então o guarda mentiroso indicaria de fato A indicada. Como o guarda que mente indica a porta errada, concluímos que a porta que leva à liberdade é A rejeitada. Em resumo, no caso de nossa pergunta ter sido dirigida ao guarda honesto, a gente deve escolher a porta contrária à que ele respondeu. Em qualquer um dos dois casos, a gente tem que escolher a porta contrária à que o guarda respondeu, mesmo sem saber se este guarda é o mentiroso ou o honesto. Observe que a gente não vai conseguir descobrir qual é o guarda que mente e qual é o guarda que fala a verdade. Mas, mesmo assim, a gente consegue descobrir qual é a porta da liberdade. Essa solução para o problema é um artifício construído a partir do conectivo negação. A afirmação de uma negação é uma negação, e a negação de uma afirmação é uma negação. Assim, não importa qual dos guardas estamos fazendo a pergunta, a gente vai ter a resposta final contrária à realidade. Se a gente pergunta ao guarda mentiroso, ele vai inverter a realidade descrita pelo honesto. Se a gente pergunta ao guarda honesto, ele manterá a inversão da realidade feita pelo mentiroso. E aí, consegue pensar numa solução diferente da que a gente acabou de apresentar agora? Fica aí o desafio. Em métodos futuros, a gente vai falar sobre os outros conectivos lógicos e muitos outros assuntos.